Olá pessoal, Círculo do Direito Ambiental. Hoje dando sequência aqui à nossa série de entrevistas com grandes nomes do direito ambiental. A gente vai falar hoje com a Luciana Viana Pereira, e ela é mestranda na Universidade Autônoma de Lisboa. Ela tem vários cursos de pós-graduação na área ambiental, né, gestão ambiental, e tal. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre filósofos do direito e filósofos ambientais e suas influências no direito ambiental, né? Que é uma área que a Luciana domina aí com grande maestria. E aí, Luciana, vou começar fazendo a primeira pergunta para você, que é o seguinte: Luciana, o pessoal cita muito quando a gente fala em questões ambientais de Ronald Dworkin, né? Que é o filósofo norte-americano. E como é que você acha que o pessoal apresenta o pensamento do Dworkin na área ambiental? Você acha que ele é bem interpretado? O que você pensa sobre isso? Tá, vamos lá. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, Pedro. É muito desafiador estar aqui, né? A gente já conversou um pouquinho antes sobre isso. E muito bom, por outro lado, também. Eu fico muito feliz de poder estar aqui e falar no seu canal, enfim, e poder falar sobre esses pensadores e sobre um tema que é muito importante, porque a gente vê o tempo todo o uso de pensadores e de teorias filosóficas nas decisões judiciais, na doutrina, e às vezes a gente não entende muito bem, né, o contexto desse uso desses pensamentos. Então, assim, a primeira coisa que eu preciso falar é que, e aí sobre os três, antes de falar de Dworkin, mas sobre tudo que a gente vai falar, sobre os pensadores que a gente vai falar, é que é muito importante que o leitor ele vá à fonte, ele vá ao pensador, porque eu acho que um erro e uma falha que a gente tem é a gente pega uma citação que um autor de direito ambiental, por exemplo, ele faz de Dworkin e a gente começa a aplicar o que esse livro diz sobre Dworkin como se fosse a teoria dele. Isso a gente faz com todos os filósofos, infelizmente. E qual é o problema disso para mim? O problema principal disso é que, assim, cada leitor vai ter uma visão sobre aquilo que lê. Então a gente não consegue, é impossível você ler uma obra e não ser influenciado pelas suas próprias premissas, pelos seus próprios vieses e condutas, ideologias, filosofias. Então, a forma como eu leio Dworkin não necessariamente vai ser a forma como outras pessoas vão ler Dworkin. Então, quando a gente pega e aplica e diz que a teoria de Dworkin é uma, porque a gente está baseado numa citação de um autor, a gente tem que perceber que a leitura dele pode não ser a sua. Então, sempre vai às fontes. Assim, acho que o primeiro recado que eu precisava dar antes da gente falar qualquer coisa. Perfeito. O segundo recado é: a gente não consegue entender o pensamento de um pensador por um livro, tá? E eu vou fazer esse disclaimer porque, assim, eu não li todos os livros de Dworkin. Eu li um livro de Dworkin, que é o Taking Rights Seriously, né? Ou Levando Direitos a Sério, na versão em português, e que é o que é muito difundido, que é o que é apresentado aí pela doutrina ambiental brasileira e pela doutrina brasileira de forma geral, tá? Primeira coisa, então, que a gente precisa falar, tudo que eu vou falar sobre Dworkin é do Taking Life Seriously e não é nada além disso, tá? Ele tem várias outras obras que são super interessantes e que eu até pretendo ler, mas eu não li ainda, então não posso falar muito sobre elas. Então, não necessariamente é o pensamento total dele, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender é que ele é um filósofo constitucional, ele é um filósofo e jurista constitucional americano. Então, a gente tem que entender que o direito norte-americano ele se pauta pelo common law, né? Ele tem um sistema jurídico que é diferente do nosso. Além disso, a Constituição norte-americana ela é muito diferente da Constituição brasileira, no que diz respeito a direitos, né? No que diz respeito aos rights, e que a gente aqui lê como essa teoria da força normativa dos princípios. Então, a gente chama de princípios no Brasil o que Dworkin chamou de rights, e quando ele falava nos rights, ele estava falando nos direitos fundamentais previstos na Carta Constitucional norte-americana, que tem um número muito menor e uma abrangência talvez muito menor do que os nossos direitos fundamentais do Brasil. E o que a gente vai precisar falar aqui sempre é do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Então, essa diferença é muito importante, né? E é muito importante entender o pensamento dele à luz do que ele estuda e e do sistema jurídico que ele está vinculado. Então, assim, essas diferenciações
Uma outra diferenciação que é importante fazer é que, do ponto de vista linguístico, faz muito mais sentido você ler Dworkin em inglês. Porque quando ele fala de taking right seriously, ele constrói todo o pensamento filosófico dele sobre os rights. Só que right, em inglês, ele tem 2 significados para a nossa língua. Ele tanto é direito, como ele é certo, a informação correta. Então, por exemplo, Dworkin fala, quando ele defende o direito de alguém desobedecer à lei, e aí a gente trouxe isso para cá como um confronto entre leis, entre regras e princípios, né? Quando ele fala no direito de alguém desobedecer uma lei, uma norma posta, e aí a gente tem que pensar que a norma posta nos Estados Unidos é a jurisprudência, uma construção jurisprudencial, de baixo para cima e não de cima para baixo, como é o nosso sistema. Mas quando ele fala disso, ele diz o seguinte, que pode ser justificado, ou aquela pessoa pode até ter direito de contrariar a lei, ou de desobedecer à lei, mas isso não significa que essa conduta seja right, seja certa, que também é right, né? Isso não significa que o Estado ou outra pessoa não tenha também o direito, o right, de se opor a essa desobediência civil. Então, quando ele fala do direito de alguém desobedecer uma norma, desobedecer uma lei, uma norma posta, ele está falando de uma justificativa moral. Essa é a premissa, né? Pelo menos como eu vejo, como eu li, tá? E, de novo, cada leitor lê de um jeito, né? Porque está baseado nas suas próprias concepções e preconcepções. Mas isso é muito importante porque o que a gente faz com o corpo, né? A gente vê Dworkin junto com outros filósofos pós-positivistas, né? Ele é um dos pais do pós-positivismo. E o pós-positivismo é essa adoção de uma força normativa aos princípios. É importante que a gente entenda uma coisa também que vai diferenciar de como a gente aplica o Dworkin aqui no Brasil e como a gente cita ele, que é o seguinte: Dworkin se opôs a Hart. Hart é um outro filósofo. A filosofia sempre é construída assim, né? E aí eu sei que na dialética. né? A gente está falando para o seu público que não necessariamente sabe isso, mas ela se constrói de tese e antítese, né? Então, você normalmente constrói, a filosofia ela é construída contra alguém. Então, você tem um pensamento, vem o outro que é contrário, vem o outro que é contrário, e assim se constrói o pensamento filosófico, né? Desde Sócrates. Desde Sócrates. É porque antes dele a pessoa não tinha quem discutir. Não tem nem falar. Então, Hart era um filósofo positivista, mas ele era um positivista mais moderno, vamos dizer assim. E o que eu quero dizer com isso? Que ele entendia que as decisões judiciais, que a lei nem sempre ela era capaz de contemplar todos os casos concretos. E como é que Hart via a solução para esses casos? Na discricionariedade do juiz. Então, ele entende que o juiz teria, nos casos em que a lei não prevê claramente a solução, o juiz age discricionariamente. E quando Dworkin desenvolveu a tese dele e a antítese a Hart, ele, na verdade, ele se opôs veementemente a isso, né? Então, ele é contrário à possibilidade de uma discricionariedade do juiz. Por isso que ele vai buscar nos direitos fundamentais constitucionais, né, uma possibilidade de fundamentação conforme o sistema jurídico para a solução de um caso concreto. Então, em nenhum momento, pelo menos eu não leio assim, em nenhum momento se justifica, com base nesse livro, tá, do Dworkin, essa contraposição exagerada de princípios a regras, e que a gente acaba, em alguma medida, fazendo aqui no Brasil, às vezes, né? A gente vê algumas jurisprudências que são contrárias à lei posta e à legislação, com base numa interpretação de um princípio que é absolutamente vago e aberto, a gente vê isso acontecer aqui, e em nenhum momento Dworkin defendeu isso, sabe? Dworkin tratou de se buscar nos princípios a solução para o caso concreto quando a norma posta não dá a solução. Isso. Então, assim, esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente faz uma interpretação muito abrangente da teoria de Dworkin, tá?
E que a gente precisa talvez temperar um pouquinho, entender um pouco mais o contexto antes de aplicar. E ainda mais nessa área ambiental, que tem tantos conceitos abertos, né? Então, assim, tá. Perfeito. Então, assim, quando o Dworkin fala, outro ponto que eu acho interessante, ele reconhece que são vários, né? E que podem sim permitir divergências entre advogados. Ele tem uma frase que é muito interessante, que eu coloquei até há pouco tempo no meu Instagram, que ele fala o seguinte, que há casos em que advogados razoáveis, e razoáveis não de medianos, mas razoáveis de que agem com razoabilidade, né, advogados razoáveis vão divergir e vão dar soluções diferentes para aquele caso, e vão entender o right, o direito, com conceitos e conotações diferentes. E tudo bem, e ele admite que isso possa acontecer. Então, ele vai buscar nessa aplicação dos princípios, e é o gancho para aquela ponderação, né, que a gente também vê muito ser dita por aí. Os princípios se aplicam em medidas de ponderação, né, e não no all or nothing, né, o tudo ou nada. Mas ele entende os princípios, que os princípios podem ser vagos, ele entende que pode haver divergência, e ele entende, inclusive, que podem haver decisões que eventualmente são conflitantes quando elas estão baseadas no mesmo direito. Isso ele reconhece que é possível. Mas o que ele fala? Que, apesar disso, a busca pela decisão ela deve ser uma descoberta do direito e não uma invenção do direito. Então, quando a gente vê no direito brasileiro, infelizmente a gente vê muito isso, no direito brasileiro, o judiciário ele criando princípios, se apoiando em princípios que não estão diretamente previstos na Carta Constitucional Brasileira, né, como um princípio de vedação ao retrocesso, né, que a gente escuta tanto falar. Quando a gente vê isso, e quando a gente vê a utilização de super princípios, né, então, muitas vezes a gente vê em casos em que você tem confronto em casos concretos, em que se puxa o supertrunfo de um desenvolvimento sustentável, ou se puxa um supertrunfo do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, para justificar o que o juiz quer, né? Ou para justificar uma vontade. E eu acho que Dworkin se revoltaria se ele visse isso aqui, porque foi justamente contra a discricionariedade que ele se insurgiu. Então, eu acho que é isso. De Dworkin, eu acho que é isso. Perfeito. Não, olha, excelente. E, assim, outro grande pensador que é sempre citado, tal, é o Ulrich Beck, né? E eu queria também ouvir sua opinião sobre como é que o pessoal interpreta os entendimentos do Beck sobre sociedade de risco, né? Se é ponderado ou não. Fica à vontade aí, Luciano. O que você entende aí sobre o Ulrich Beck e sua interpretação pelo direito brasileiro? Tá bom, vamos lá. O Beck, primeira coisa, vamos contextualizar também. O Beck é um sociólogo, tá? E ele foi o criador e o desenvolvedor do conceito da sociedade de risco que a gente vê sendo aplicada à torta e direito em muitas decisões, em muita doutrina, fundamentando muita coisa. A influência dele, então, portanto, é absolutamente inegável, né? Muita gente justifica condutas de precaução e uso mais forte de um princípio da precaução porque vivemos numa sociedade de risco, né? Só que o que a gente precisa contextualizar também? Primeiro, a teoria da sociedade de risco do Beck, o primeiro livro dele, que é esse aqui, tem alguns livros que eu não sei para você, que eu não tenho não, porque o meu é a visão, é o eletrônico. Mas o Beck, que é o primeiro livro dele, está todo marcadinho aqui, ele foi escrito em 1986. Em 1986, a gente ainda vivia uma situação de Guerra Fria. Então, a gente precisa contextualizar isso historicamente, sabe? E como era a visão da proteção ambiental até lá em 86. Então, assim, ele tem um segundo livro que eu li também, e aí do Beck eu posso falar um pouquinho mais, porque ele tem 3 livros que eu li que eu conheço dele. Tem um segundo livro dele, que é esse aqui, que é a Sociedade de Risco Mundial, que é mais recente. É muito bom também. E tem um terceiro livro dele, que é uma obra inacabada, né? Porque, na verdade, ele foi finalizado pelos discípulos do Beck, ele não chegou a finalizar o livro, que é esse aqui, A Metamorfose do Mundo. Esse é o mais novo de todos, é o mais recente.
É muito bacana esse livro. Esse tá? eu não conheço, não. Tá. É muito bom. Legal. É muito bom. E eu acho que é um livro que, na verdade, a gente só vai entender de verdade daqui a alguns anos, tá? Muitos anos. Eu acho que o Tá. Beck tem essa capacidade de projetar o futuro que a gente não consegue ainda ver. A gente vai conseguir ver mais para frente. Mas são livros muito interessantes. Então, a sociedade de risco, como ela é descrita por Beck, a gente às vezes vê no direito brasileiro ele ser lido como algo que justifica uma não ação, né? Justifica uma precaução exacerbada, justifica um não implementar um empreendimento, justifica uma não ação. E isso foi contemplado por Beck no livro dele sobre a sociedade de risco, mas não nessa conotação positiva que a gente às vezes dá aqui. Quando Beck fala da sociedade de risco, o que ele chama atenção? Primeiro que ele diz que a sociedade de risco sucedeu à sociedade de classes, né? Então ele fala que a sociedade de classes ela era pautada por um desejo de equidade, por um desejo social de igualdade. Enquanto que a sociedade de risco ela se pauta por uma busca por segurança, tá? Então ela é pautada no medo, né? O medo da insegurança. O medo ele chama de solidariedade do medo, né? Então, o medo pela falta de segurança, o receio, isso é o que acaba sendo o conceito dominante na sociedade de risco. E ele diz isso como algo bastante perigoso, tá? Ele trata disso como algo que é bastante perigoso. E por quê? E onde que está o perigo de uma sociedade que se move pelo medo? É que essa sociedade que se move pelo medo, ela tende a achar que a solução para os problemas de segurança dela estão em maior controle social, em um Estado mais forte e mais medidas de restrição. E aí o que Beck aponta, e de novo, vamos pensar que ele escreveu lá na Guerra Fria, né? O que Beck aponta? Que essa vivência no medo acaba fazendo com que as pessoas possam clamar por um totalitarismo do bem, que não existe. Né? Perigoso isso, hein? Perigosíssimo. Né? O totalitarismo do bem não existe. E a gente sabe. E ele faz Depende do lado que você está, né? Se você é o opressor do bem, se você é o oprimido do mal. Tá? Exato. Eu acho que o totalitarismo, né, do bem não é bom nem para quem está do lado certo. Do lado certo, que eu digo, do lado de quem está dominando. Que diz que é do bem. Então, assim, ele fala que essa solidariedade do medo é uma força política importante que move mercados, inclusive, move economias e move políticas. E o que ele fala, e aí especificamente sobre os aspectos ambientais e sobre a perspectiva ambiental? Que a gente acaba vivendo uma situação em que a ciência aponta o risco, né? Esse risco ele é percebido pela sociedade de uma maneira talvez muito mais forte do que seria há anos atrás, né? Do que seria na sociedade de classes, em que você não tinha tanta mediatização, em que você não tinha tanta informação circulando. E hoje, ao invés de os afetados pelo risco, ou os afetados pelos danos, irem buscar os especialistas de risco, são os especialistas de risco, os cientistas, que definem quem são os afetados. Né? E isso tem uma conotação política importante, porque o que ele fala? Que, na verdade, o se pautar e o agir sobre o medo, ele pode ser ruim para algumas pessoas e ele afeta negativamente mercados, economia, mas ele afeta positivamente e ele gera mercados, ele gera força política por outro lado. Então, um outro risco que ele aponta, e ele cita o exemplo do DDT, tá? Lá da Rachel Carson e tal. Nossa, da Primavera Silenciosa. Da Primavera Silenciosa. E o que ele fala? Ele fala o seguinte, que se a ciência eventualmente evoluiu, né? Chegou num determinado momento, apontou aquilo como um grande risco. Mas a ciência evoluiu porque é natural da ciência evoluir, é natural da ciência fazer esse títese e antítese, é natural da ciência eventualmente descobrir que o que ela entendia antes não era verdade, né? E a ciência precisa buscar a verdade sempre,
né? Que uma eventual descoberta de que os limites de tolerância daquele pesticida ele era mais flexível do que inicialmente difundido, como aquela divulgação se tornou um fato político e econômico, a divulgação dessa nova informação ela pode gerar uma catástrofe política e econômica, e, portanto, ela deve ser evitada. Então, olha o risco aí também. Se você acaba atribuindo um aspecto político e econômico sobre um determinado fato que deveria ser puramente científico. Mas por quê? Porque as pessoas operam, quando as pessoas descobrem um determinado risco e têm uma percepção do risco, que às vezes é até maior do que o risco em si, aquele risco existe. E a política se pauta e a economia se pauta com base naquele risco. Então você deixa de buscar a verdade, né? Então Entendi. isso é uma preocupação muito grande que eu acho que a gente vive no direito ambiental. E assim, sem querer criar polêmica, mas já criando, a gente vê um pouco isso com mudanças climáticas. A gente percebe no nosso meio, no nosso mundo, que assim, mudanças climáticas é um tema que está tão absolutamente difundido como um grande risco, que todos os cientistas, e existem, tá? Todos os cientistas que hoje se apresentam estudos ou se levantam de alguma maneira contra os efeitos, o potencial, ou a magnitude dos efeitos que o homem é capaz de fazer sobre o meio ambiente, sobre o clima, eles são execrados da comunidade científica, né? São entendidos como, o povo chama dos, fazendo um paralelo com a política, são os terraplanistas, né? São aquelas pessoas que não entendem de ciência e que, na verdade, a dialética faz parte da ciência. Então, a gente, ao invés de simplesmente execrar e afastar, deveria ser acolhido, né? E ser feito esse contraponto para, de fato, se chegar na verdade. Esse é o objetivo, né, maior, e deveria ser o objetivo maior. Mas, numa sociedade de risco, uma sociedade pautada pela percepção do risco, que nem o risco é o risco necessariamente, às vezes a gente não consegue mais fazer isso. Então, o Beck, quando fala da sociedade de risco, ele alerta para os perigos da sociedade de risco. E a gente não vê isso no direito brasileiro, né? A gente vê o uso da expressão sociedade de risco para fundamentar justamente o que Beck dizia que é um perigo. Sim, né? Que é o discurso único sem dialética, não ação. Né? Que é o uso do princípio da precaução de forma exacerbada para paralisar tudo, né? Essa interpretação do princípio da precaução como algo que deve ser não agir, quando na verdade o princípio da precaução também não é isso. Né? Entendi. Enfim, eu acho que é isso. Eu acho que de Beck também, eu acho que talvez a gente... o que é muito importante, de novo, né? Voltando no ponto inicial, a gente precisa ler os livros. E cada leitor vai ter uma percepção diferente do que está escrito ali, tá? Pelas suas próprias sociedades de risco, e sociedade de risco já é suficiente, tá? Ele vai trazer toda essa conotação. Mas leiam também os seguintes, porque ele tem pontos importantes, por exemplo, quando ele fala do terrorismo, né? Quando ele fala do terrorismo, o que Beck fala sobre o terrorismo? Ele diz que o ato terrorista em si, ele é local, ele é pontual, ele não teria o condão de causar o impacto que a sociedade percebe desse risco terrorista, se fosse considerado isoladamente. Mas a mediatização desse risco, o fato de você divulgar isso para todo mundo, jogar na internet, etc., faz com que a sociedade perceba aquilo como um risco global, um risco mundial, quando, na verdade, não necessariamente é. Né? Então, assim, ele fala muito desse ponto, ele fala do momento em que, também, de alguma maneira relacionado ao terrorismo, ele fala em que a sociedade acaba, pelo medo, abrindo mão de valores fundamentais e de direitos fundamentais, como igualdade, liberdade, privacidade. E isso é muito real e a gente precisa pensar. E no último livro do Metamorfose, eu vou falar bem rapidinho dele, só porque ele é um livro que eu acho que é bastante interessante também, ele trata como uma realidade. Ele trata, por exemplo, de mudanças climáticas como uma realidade. Ele trata de mudanças climáticas como algo que impõe uma metamorfose do mundo. E quando ele usa a palavra metamorfose, ele não dá conotação nem positiva nem negativa sobre isso. Então, ele diz que metamorfose simplesmente é. Ele cita a borboleta. A lagarta, tem um texto que é muito interessante que ele fala assim, a lagarta não sabe
quando ela está no casulo, que ela vai virar uma borboleta. Mas a gente sabe. Então, o mundo e a sociedade como a gente vive, a gente talvez esteja nesse momento lagarta. A gente não sabe o que será, mas será. Isso pode ser positivo ou negativo. Enfim, Entendi. Não, uma conotação. não, impressionante. Não, e você falando algumas coisas me fez pensar, me fez lembrar de outros pensadores também, que aí é o caso da terceira pergunta que eu queria te fazer. E você acha assim que existem determinados outros tipos de pensamento que são pouco abordados na área do direito ambiental brasileiro, assim, outros nomes ou outras formas de defesa dessa questão do desenvolvimento sustentável? Sim. Tem. Eu acho que tem muitos autores, claro, né, que a gente acaba não dando a devida atenção, né, e que são muito bons. E na pesquisa do mestrado nas leituras de vida, eu me deparei com um autor, que é o que eu queria citar para você, que é o Roger Scruton, tá? E ele tem um livro que chama Filosofia Verde, Como Pensar Seriamente o Planeta, que é esse aqui. Uhum. Esse livro, primeiro a gente precisa... E por que eu acho que ele não é muito, muito falado e por que eu acho que ele é importante, que é importante a gente, para todo mundo que estuda direito ambiental, que estuda proteção ambiental, para os ativistas ambientais, sabe? Enfim, para todo mundo que eu acho que pensa meio ambiente e proteção ambiental, é importante ler o livro dele, porque ele tem uma visão muito diferente do que é tradicional na filosofia ambiental, tá? Por quê? Porque ele é um conservador. Ele é um cara de direita. Ele é o sucessor de Edmund Burke. Enfim, e ele é um conservador moderno. Ele faleceu agora, em janeiro de 2020. Né? Então, ele pensa o direito, não o direito ambiental, mas a filosofia ambiental, de uma forma, com uma visão diferente do que a gente está tradicionalmente vê. Enfim, e por algum motivo, né, a gente tem essa percepção que, por algum motivo, a proteção ambiental, as discussões de proteção ambiental, no Brasil especialmente, costumam ser associadas a um movimento de esquerda, ou associadas a pautas de esquerda. E quando Scruton se define como conservador, ele se contrapõe aos revolucionários, tá? Então, essa contraposição ela é importante. O conservador, para Scruton, ele é aquela filosofia, ele é a teoria de manutenção da história, né? Enquanto que os revolucionários impõem uma ruptura com a história, tá? E a esquerda, de forma geral, ela acaba estando muito associada a essa conduta um pouco mais revolucionária, né? Então, por isso que você tem, às vezes, os contrapontos direita e esquerda, conservadores revolucionários, e essas filosofias muito alinhadas com a filosofia política. Só que ele traz reflexões que são absolutamente pertinentes para o direito ambiental e que eu queria citar com você. Primeira coisa, né, para entender também quem é Scruton. Scruton, ele é um crítico fervoroso do utilitarismo. Utilitarismo, teoria de Jeremy Bentham. E o que é o utilitarismo? É a valorização, a supervalorização da busca pela felicidade e pela utilidade. Então, segundo Bentham, as decisões políticas, as decisões deveriam ser tomadas com base numa busca por uma maior utilidade social daquelas decisões. E o Scruton, ele é um crítico fervoroso de Bentham, e ele vê nos revolucionários, que se contrapõem ao pensamento dele, portanto, ele vê nos revolucionários um viés utilitarista, de valorização daquilo que é melhor para a sociedade, né? Ou daquilo que é o interesse de determinados grupos da sociedade, né? A revolução, a mudança de poder. E ele também é um crítico fervoroso do biocentrismo. Como conservador, ele é naturalmente antropocêntrico. Antropocêntrico, certíssimo. Né? E o que é o biocentrismo, né? Só também para a sua audiência aí. O biocentrismo é aquela teoria em que vê o homem como integrante da natureza e vê a natureza e o meio como algo que tem valor em si mesmo,
e o meio ambiente e o ser humano simplesmente como parte disso. O antropocentrismo não, ele vê o meio ambiente como algo que circunda, que é o meio do homem, mas quem está no centro da relação é sempre o homem. Uhum. Só que, assim, o que Scruton fala? Que a única espécie capaz de atribuir um valor intrínseco a qualquer coisa que não seja humana é o ser humano. Uhum. Então, ele diz que só o homem, só o ser humano, é capaz de apreciar as coisas inúteis, por exemplo. Né? Sim. Então, ele diz, por exemplo, que quando o ser humano ele atribui um valor intrínseco à vida selvagem, o que a gente faz é perpetuar os seus valores instrumentais, a sua contribuição à biodiversidade e a todos que recebem os seus benefícios. Mas essa valorização de valor intrínseco é naturalmente desenvolvida pelo ser humano. Né? Uhum. É o homem cuidando do seu meio, é o homem cuidando da sua casa, e do local onde vive. Ele fala e ele trata muito da moral humana e dos valores humanos, né? Ele se dedica a esses valores. Ele, na verdade, diz que os valores são inerentes aos direitos e deveres. E ele associa o valor moral e a moral humana ao dever de cuidado do outro e também ao dever de cuidado do ambiente onde a gente vive. O que ele fala? Ele trata, por exemplo, também da solidariedade intergeracional, que é um tema que a gente vê muito no direito ambiental, né? Da necessidade de preservar o meio ambiente para as futuras gerações. Só que o que Scruton fala? Ele diz que o problema dos filósofos que tratam dos direitos intergeracionais é que eles se pegam nos deveres que são impostos às gerações presentes, mas eles não se pegam e eles não avaliam as motivações, os motivos pelos quais as gerações presentes precisam e devem, ou querem, ou irão preservar o meio para as gerações futuras, as gerações que estão por vir. Então, ele tem um capítulo nesse livro muito interessante, que ele fala do Heimat, ou do habitat, e ele desenvolve uma teoria de oikofilia. O que é oikofilia? É o amor ao lar. E com base esse amor ao lar, ele desenvolve a teoria dele baseada nos 3 pilares desenhados por Burke. E quais são esses 3 pilares? O respeito aos mortos, aos antecessores, os pequenos pelotões, eu vou explicar melhor isso, e a voz da tradição. Tá? E o que isso significa? Ele entende que o ser humano ele tem um amor pelos seus antecessores. O futuro, as gerações futuras, são desconhecidas a todos nós. Mas o passado é conhecido, né? E a gente tem amor pelos nossos antecedentes, pelos antecessores. A gente vê com respeito, a gente tem respeito aos nossos mortos. E só em decorrência desse respeito aos nossos mortos e do que eles entregaram para nós, e o meio que eles entregaram para nós, que é possível o ser humano ter, por dever de respeito a eles, ele vai preservar e cuidar para que ele possa passar adiante para gerações futuras algo que seja adequado como ele recebeu. Então, isso está muito vinculado ao amor, né? O Scruton fala que a responsabilidade das gerações presentes com as gerações que surgem, as gerações futuras, ela está intrinsecamente ligada ao amor que a gente tem aos nossos ancestrais. E o que ele fala? Por que ele fala dos pequenos pelotões? Porque ele diz que a preocupação do homem, a preocupação real do homem com a proteção ambiental, ela é pequena, e com a proteção do outro, ela é pequena, ela é um microcosmos. Então, cada indivíduo, ele se preocupa com a sua família, ele se preocupa, de fato, com a sua comunidade, ele se preocupa, em última análise, até com a sua nação. Ele diz que o ser humano ele é a única espécie capaz de fazer sacrifícios, de sacrificar o que ele quer pelo que ele valoriza. E o que ele cita? Qual é o exemplo que ele dá? Os homens que vão para a guerra. Né? O homem que vai para a guerra, ele sabe que ele pode perder o bem mais valioso, o bem fundamental, e o bem humano mais valioso, que é a sua própria vida. Mas ele se dispõe a sacrificar isso em prol do quê? Em prol da sua família, em prol de um bem-estar da sua pequena comunidade, em prol de um bem-estar, numa escala maior, de sua nação. Então, o que Scruton defende na filosofia dele?
que a gente precisa valorizar esses pequenos cosmos, os pequenos pelotões, o grupo que nos cerca, o pequeno grupo que nos cerca. A gente precisa valorizar e entender a responsabilidade pessoal de cada um e ver o dever de proteção ambiental como algo que é inerente ao ser humano e não como algo que a gente vê comumente, que é dever do governo, que é dever do Estado, que é dever da ONU, né? Como Greta fala, que coloca a atribuição da responsabilidade pelo meio ambiente terrível que a gente tem hoje, pela situação horrorosa que a gente tem hoje, ele coloca a responsabilidade disso nos governantes. A responsabilidade é nossa, né? E o que Scruton fala? Que a única forma da gente, de fato, ter uma proteção ambiental, né, e um meio ambiente mais sadio, é devolvendo para o ser humano e percebendo que o ser humano tem essa responsabilidade com o seu meio e com as pessoas que o cercam e com os pequenos grupos. E se a gente faz isso, e se a gente percebe isso, né, em cada ser humano, a gente acaba projetando isso globalmente. Então, a gente acaba, através de ações locais, a gente acaba causando um impacto na nossa casa planetária, como diz Hélida Segan, né? Enfim, era isso, assim, a gente tem outras questões do pensamento de Scruton. Eu acho que vale muito ler o livro, eu acho que é uma outra perspectiva, uma outra visão sobre a proteção ambiental, não de ruptura, muito pelo contrário, de cuidado, de olhar para o próximo, de solidariedade, que eu acho que são valores que a gente, infelizmente, tem perdido como sociedade e que a gente precisa resgatar, eu acho. E ele traz um tema importante, aí eu vou deixar uma dica para você, porque quando o Scruton fala da necessidade da responsabilidade, da gente valorizar a responsabilidade, me chama muita atenção e me chamou para um outro livro, que é do Hans Jonas. Jonas fala do princípio da responsabilidade, discorre muito sobre esse princípio da responsabilidade, né? E tem uma pessoa muito querida, que é essa moça aqui, ó, Margarete Villalva. Ótimo. Ela tem um livro sensacional em que ela faz uma análise da responsabilidade ambiental sob a perspectiva de Hans Jonas. Então, é uma dica. Eu acho que vale entrevistá-la, quem sabe. Não, Margarete já foi entrevistada e vai estar aqui no canal, sim. Fizemos um papo muito legal com ela também. Não, e Luciana, assim, obrigado. Sim, eu vou passar para suas considerações finais, mas já quero deixar bem claro que, para mim, foi uma das entrevistas mais profundas e mais legais que eu já fiz aqui no canal. Eu sou suspeito para falar que eu adoro o assunto, né? Mas eu tô encantado com tudo que você expôs aí de uma maneira super didática e que com certeza vai levar curiosidade aí dos nossos espectadores para entender um pouco mais sobre como a nossa visão do mundo com filosofia, né, e como isso se reflete aí, inclusive, no direito, né? Mas pode fazer suas considerações finais. Tá bom. Bom, de novo, obrigada pela oportunidade, pelo desafio, porque eu tive que reler, né? Claro, para poder preparar, para poder falar para vocês, então eu tive que reler, então foi bom até para poder relembrar de tudo que eu já tinha lido e das teorias que eu já tinha estudado lá, muito para o mestrado e por conta do mestrado. E queria deixar para a tua audiência esse recado, assim, que na verdade a gente precisa ir além sempre. Eu acho que o estudo e a busca por um maior conhecimento, conhecimento, meu avô dizia, né? Conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você. E se a gente quer fazer e quer pensar profundamente, né, os problemas ambientais, a gente precisa sim ir a fundo nesses pensadores e conhecer a obra deles, não pelas notas de rodapé dos livros, mas pela leitura desse material de verdade, né? E sempre com a contextualização histórica e locacional, vamos dizer assim, dessas obras, né? Porque a gente precisa sempre avaliar sobre quais eram os fundamentos, o que levaram esses pensadores a chegar às conclusões que eles chegaram. E perceber que a minha leitura, e tudo que eu falei aqui foi única e exclusivamente a minha leitura desses livros, né, e que tem os meus conceitos íntimos, a minha moral, os meus valores, a minha leitura e o meu olhar sobre esses caras é um. A tua leitura pode ser outra, né?
Então, a gente precisa fomentar esse debate, precisa ter a dialética acontecendo de verdade, né? Então, não adianta, se eu falar aqui Roger Scruton, eu tenho certeza que vai ter uma galera que vai falar assim, esse cara é um conservador, eu não quero nem saber o que ele fala. Isso é ruim, porque você perde a possibilidade de ouvir e ler coisas que te tiram da sua zona de conforto, né? Que são diferentes do que você está acostumado a ouvir, mas que te fazem pensar. E esse é o objetivo da filosofia, né? É fazer as pessoas pensarem. Enfim, era isso. Eu adoro o tema também. Não, Luciano, muito honrado, muito feliz aí com todo esse conhecimento aí que você trouxe de uma forma super didática, tá? E, pessoal, por hoje, infelizmente é só, mas vai ter que ter outros papos aí, que tem muita coisa aqui que eu fico com vontade de perguntar, mas o tempo não deixa. Então, Eu pessoal, falei ó, muito. não, mas foi perfeito, tá ótimo. Ó, pessoal, esse foi o Ciclo de Direito Ambiental. Quem gostou, curte aí. Quem não gostou, reclama. Acho difícil porque o papo foi muito bom, né, e profundo. E a gente se vê até a próxima. Obrigado a todo mundo aí. Tchau, tchau.